crime e que a polícia, se prevalecer dessa instigação, para efetuar a prisão. Sim. Aquele exemplo da loura da Letador, O que é isso? aquele exemplo que o senhor deu, uma loura que inventava. Não, aí eu estou falando de atividade policial e flagrante, gente. A questão de outras situações não se enquadra a essa hipótese aqui. Crimes comissivos são os que exigem uma atividade positiva do agente, né? Um fazer. Então, crime comissivo é um fazer. Crime omissivo é um não fazer. A maioria dos crimes são comissivos. Então, por exemplo, na rixa é o participar, no furto é o subtrair, no rapto é raptar, né? Raptar para fins libidinosos, que agora é o sequestro para fins libidinosos. No homicídio é matar, na lesão é lesionar. Enfim, na calúnia é caluniar, na injúria é injuriar e assim sucessivamente. A maioria dos crimes são comissivos. Mas eu tenho também os crimes omissivos. E os crimes omissivos, como nós já vimos na aula de teoria geral do crime, eles se dividem em omissivos puros, né, ou próprios, e omissivos impuros ou impróprios. No omissivo puro ou próprio, a omissão faz parte do tipo penal. Então, são os que objetivamente são descritos como uma conduta negativa de não fazer o que a lei determina. Ou seja, são aqueles que objetivamente têm a omissão na descrição típica. E aí nós citamos a omissão de socorro, que já foi bastante comentada aqui, a condescendência criminosa e o abandono de cargo. Eu vou me reportar aqui à condescendência criminosa. Vocês sabem o que é condescendência criminosa? Condescendência criminosa é quando, por exemplo, um chefe, tomando conhecimento de que um subordinado está praticando uma conduta irregular, ilícita, ilegal, criminosa, ele não toma as providências necessárias para abrir um processo administrativo ou denunciar ele através de uma ocorrência policial. Essa conduta do chefe de não tomar providências frente à irregularidade praticada pelo subordinado é o que nós chamamos de condescendência criminosa. Veja que a condescendência criminosa é um crime omissivo puro, próprio, porque a omissão está na própria conduta típica. É o não fazer, ele não comunicar a prática da conduta irregular do subordinado. O abandono de cargo público também é um exemplo de crime omissivo próprio ou puro. Ora, uma pessoa é designada para um cargo numa fronteira. Aí ele começa a se sentir deprimido e abandona o cargo público. Vamos supor que seja um fiscal da Receita Federal. E a partir daquele momento que ele abandona o posto, começa a passar por ali todas as pessoas sem nenhuma fiscalização. O abandono de cargo público é um crime omissivo. A omissão está na própria conduta dele de não fazer, de abandonar o cargo. Agora, nós temos um que é uma pedra, né, no sapato do estudante de direito penal, que é o crime de conduta mista. É o crime omissivo puro que é praticado com uma ação inicial que se trata de um fazer, né? Então se chama conduta mista porque na verdade eu tenho uma conduta inicial comissiva que não é punida, mas o que se pune é a conduta posterior omissiva. Por isso que ele se chama crime de conduta mista. Explicação: nossa apropriação de coisa achada. A lei não te pune por tu achares coisa de outra pessoa. Tu podes achar um livro, podes achar uma joia, podes achar um celular, podes achar, sei lá, o quê? Alguma coisa de valor, né? O quê? Não, enfim, qualquer coisa de valor. Qual é a tua obrigação como cidadão?
devolver. Ou então você vai na polícia e diz, olha, eu achei essa coisa aqui, queria registrar. Ou então, se tiver no achados e perdidos. Então, veja bem, a partir do momento que você acha a coisa, a tua conduta de achar é uma conduta positiva, não se pune. Mas a punição vem na conduta de se apropriar de coisa achada. A lei pune o fato de tu não agires no sentido de devolver a coisa, ou pelo menos comunicar que tu achaste a coisa. Então aí eu tenho uma conduta mista. Então tem negócio de achado não é roubado, tudo pode. Quem deu foi ela achado? Achado tem que ser devolvido, né? Diga, Valente. Tem um artigo no Código Civil que ele diz sobre isso e ele fala que quem devolver o objeto achado tem o direito de receber uma recompensa. No Código Civil, quem devolveu o objeto achado tem o direito de receber uma recompensa. Mas isso é no Código Civil. No nosso penal aqui, nós temos a conduta de quem achar tem o dever de devolver e não se apropriar, né? Tem um procedimento correto, né? Você pode... bom, aí eu não vou entrar nesse mérito, né? Se a polícia, você entrega na polícia e desaparece, aí eu já não vou entrar no mérito. Então, sua obrigação encontrou a coisa achada, comunica à polícia. Se ninguém aparecer, aquela coisa pode ser reivindicada por você que achou. A posse da coisa fica com quem achou ou com a polícia? A posse da coisa pode ficar com a pessoa até que a polícia encontre o seu dono. Sim, pode. Sim, um fiel depositário. Poderias pedir, inclusive judicialmente, para ficar com a coisa até que seja resolvido, né? Bom, crime omissivo impróprio ou comissivo por omissão, comissivo. Esse também é uma pedra no sapato dos alunos. Por quê? Porque, gente, no omissivo, a conduta descrita é uma conduta comissiva, de fazer. Mas o crime ocorre porque justamente o agente não faz. É o caso da mãe, cuja conduta do homicídio é um fazer, mas se ela deixar de amamentar seu filho, a criança morre por ela não fazer. Então vocês entendem o que é a conduta comissiva, o crime comissivo, omissivo? A conduta é de fazer, mas o agente não faz. E por ele não fazer, ele responde pelo resultado. Mas ele só responde pelo resultado se ele tem o dever jurídico de agir. Então, por exemplo, olha o que diz aqui o conceito. Dá para o senhor repetir aí? A conduta é fazer. A conduta do tipo é fazer, mas o resultado ocorre porque o agente não faz, porque o agente se omite. Então, a omissão consiste na transgressão do dever jurídico de impedir o resultado. O agente tem um dever jurídico de impedir o resultado, mas por ele não agir, ele não age para impedir o resultado resultado ocorre, praticando-se o crime que abstratamente é comissivo. Então, abstratamente, o crime é de fazer, comissivo, é de agir. Mas o resultado ocorre porque justamente o agente não age. Então, aqui eu tenho vários exemplos que nós já falamos na teoria geral do crime. Por exemplo, mãe que deixa de amamentar o filho. O homicídio é um crime comissivo, de fazer. Mas o resultado morte da criança ocorre porque ela deixa de amamentar, ela se omite, omissão. Crime comissivo, homicídio. Médico que não ministra o remédio para o paciente. Aquela enfermeira que ficou encarregada de ministrar o remédio para aquele paciente que está na UTI. Ela não ministra o remédio, ou seja, o crime de homicídio é um fazer. Mas por ela não fazer, não ministrar o remédio, o paciente morre. Né?
professor, seria o caso esse caso da mãe não amamentar o filho em infanticídio? Não, a mãe não amamentar o filho não é infanticídio. Infanticídio é quando ela, durante o parto ou logo após, em estado puerperal, mata o filho. Isso é que é infanticídio. O caso de eutanásia seria uma conduta... Omissiva. A eutanásia é uma conduta omissiva. Você deixa de ministrar um medicamento? Sim. É uma conduta... A eutanásia, sim, é uma conduta omissiva. Lembrem-se que eu falei na teoria do crime, quando eu disse que ou a obrigação decorre da lei, que é o caso da mãe em relação ao filho, ou ela decorre do contrato, que é o caso do médico em relação ao paciente, porque ele está pagando um plano de saúde. É o caso, por exemplo, do guia alpinista em relação aos seus guiados, né? E também eu posso ter a condição daquele agente que se tornou garantidor pela sua conduta anterior, que é o caso que eu dei do exemplo do exímio nadador que convida o seu colega para nadar e chega no meio do rio, o colega tem cãibra e ele, em vez de impedir o resultado morte, deixa que o colega morra afogado. Então preste atenção. Mas eu coloquei aqui um exemplo do mecânico que não lubrifica a máquina ou do mecânico que não conserta a barra de direção, que foi o que aconteceu com Ayrton Senna. Ao que tudo indica, o acidente que vitimou Ayrton Senna foi ocasionado porque o mecânico da Williams não consertou a barra de direção. E quando Ayrton Senna dobrou ali na curva Tamburello, que ele fez um movimento brusco, a barra se partiu e ele bateu de frente com o muro em alta velocidade. Isso só aconteceu porque o mecânico não consertou a barra de direção. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma omissão que, se ele teve a intenção de matar, homicídio doloso. Se ele não teve a intenção de matar, agiu com negligência, imprudência e imperícia, que é o mais correto a gente analisar dessa forma, ele vai responder por um homicídio culposo. Isso não só vai fazer em tese, estamos falando apenas em tese, como exemplo. Eu não tenho acesso ao processo que tramita na Itália. Em tese, vai fazer com que o mecânico ou os mecânicos sejam responsabilizados criminalmente e na parte civil, a Williams seja indenizada a pagar uma fortuna, uma reparação do dano milionária à família do Ayrton Senna. Bom, outra questão são os crimes monossubjetivos ou unilaterais ou unissubjetivos. Fáceis, né? Unissubjetivo, um sujeito. São aqueles crimes que podem ser praticados por uma só pessoa. Preste atenção que eu cito aí o furto, o estupro, poderia citar o homicídio, poderia citar o dano, poderia citar o estelionato. Agora, quando eu digo crime praticado por uma só pessoa, não significa dizer que esse crime não possa ser praticado com um conjunto de pessoas. Então, eu posso ter um estupro praticado por várias pessoas, eu posso ter um homicídio praticado por várias pessoas. Agora, prestem bem atenção, o monossubjetivo é aquele que pode ser praticado por uma pessoa só. Agora, ele pode ser praticado por mais de uma pessoa. Já os plurissubjetivos, ou coletivos, ou de concurso necessário, são aqueles que a lei exige 2 ou mais agentes para a prática da conduta criminosa. Esses coletivos, plurissubjetivos ou de concurso necessário, o inverso não é verdadeiro. Nesses, uma só pessoa não pode praticar. Se ele é plurissubjetivo, se ele é coletivo, se ele é de concurso necessário, para que ele seja praticado, ele tem que ser praticado por 2 ou mais pessoas. E aí eu cito como exemplo a associação criminosa do 288, que antigamente se chamava quadrilha ou bando, conserte aí. Hoje, pela lei
do combate ao crime organizado, a lei transformou a quadrilha ou bando na associação criminosa. O que é associação criminosa? Associarem-se 3 ou mais pessoas para praticar crimes. Isso é associação criminosa. 2 ou mais pessoas, 3 ou mais pessoas, 4 ou mais pessoas é um concurso necessário. Eu tenho pessoas que vão praticar uma conduta criminosa. Outra, o esbulho possessório do artigo 161, inciso 2º do CP, que é o esbulho possessório praticado em concurso de pessoas. É um grupo de sem terras que invade uma área. Esse grupo de sem terras, ele vai praticar um crime plurissubjetivo coletivo de concurso necessário. Somente aquele grupo pode praticar o crime. Não existe esbulho possessório de concurso necessário com uma só pessoa. Tá certo? Agora preste atenção na subdivisão. Primeiro, eu tenho os crimes plurissubjetivos, coletivos ou de concurso necessário paralelos. Paralelos, a atividade de todos tem o mesmo objetivo. Um ajuda o outro. No caso da associação para o tráfico. Ali todos estão juntos e com o objetivo de praticar o tráfico de drogas. Então aí eu tenho um crime de concurso necessário paralelo. Um agindo paralelamente à conduta do outro. O outro aqui é o crime convergente, ou de encontro ou bilateral, que é aquele em que as ações são dirigidas em favor da outra. Uma ação é dirigida em favor da outra. É a bigamia. Mas cuidado, porque a bigamia, ela se divide em 2 bigamias. A primeira bigamia é aquela bigamia em que a mulher sabe que está casando com um homem que já é casado. Nessa bigamia, em que a mulher sabe, e aí precisa ter muito amor, né, amiga? Para você casar com um cara que já é casado, para você ir para a cadeia por conta disso, precisa ter muito amor, né? Hoje em dia já não existe mais isso, né? Não existe. A senhora acha que existe? A senhora no cantinho, a senhora acha que existe? Não? Ela já está de preto. Veja que ela já está de preto esperando o pior. Bom, mas como eu estava dizendo, o que acontece, gente, com a primeira bigamia? A mulher sabe, tá? Mas eu tenho uma bigamia, que é a bigamia qualificada, em que a mulher não sabe que o cara é casado. Nessa bigamia em que a mulher não sabe, eu não posso dizer que é uma conduta convergente ou de encontro bilateral, porque ela não sabe, ela está sendo enganada. Então, hein? É uma bigamia qualificada. A conduta convergente aqui só vale para a primeira bigamia em que a mulher sabe que o indivíduo está casado e mesmo assim concorda em casar com ele. Bom, e temos o divergente. Vocês assistiram o Divergente? Filme Divergente? Não, filme não. Mas não é bom, não é bom. Filme não é bom, é péssimo. Mas Divergente são as ações que são dirigidas uma contra as outras, tá? Então, quando eu era promotor de São Sebastião, nós tínhamos 2 gangues. Tínhamos a gangue do Bairro Novo e a gangue do Jaçuana. E eles se encontravam lá em São Sebastião. Tu te lembra daqui, dessa história aí? Tu chegaste a ver? Muito bem, então bora ver se tu sabes mesmo. Então eles se encontravam ali na ponte, né? Tem a ponte do Furo Santo Antônio, né? E lá se encontravam a gangue do Bairro Novo e do Jaçuana. A gangue do Bairro Novo era chefiada por Valmir Barros Nunes, mais conhecido como Carapanã de Cueca. E a gangue do Jaçuana era conhecida, chefiada pelo famoso Sebastião Elias Farias de Carvalho, vulgo Zé Galinha. E eles se encontravam em cima da ponte e começava o porradal. Era teça dada, era
jogavam pedra, pau, era tudo que não presta ali. Então ali eu tinha uma rixa, né? Uma rixa entre duas gangues que se enfrentavam constantemente, né? A gangue do Jaçuana e a gangue do Bairro Novo. Bom, quando eu tiver na prova em dúvida, não se esqueçam, divergente é a rixa da gangue do Bairro Novo contra a gangue do Jaçuana. Ou seja, Zé Galinha contra o Carapanã de cueca. Divergente. Bom, crime pluriofensivo é aquele em que a conduta típica causa lesão a mais de um bem jurídico. Pluriofensivo. Pluriofensa, ofensa a mais de um bem jurídico, né? Tá dando para ler ou tô na frente aqui de vocês? Não, tá tranquilo, né? O senhor tá enxergando tudo. Também com esse óculos, amigo, isso aí o quê? 5 graus aí? Vamos lá. Então, vamos dar alguns exemplos aqui de crimes que ofendem a mais de um bem jurídico. Nós podemos falar aqui o roubo. O roubo, gente, ao contrário do que muita gente pensa, ele não ofende só o patrimônio, não. O roubo, ele ofende o patrimônio. Ele pode, se a pessoa ficar lesionada, ofender a integridade física. Ele ofende a tranquilidade pessoal da pessoa, né? Psicológica. E o estupro é um crime que, além de ofender a dignidade sexual, ele ofende a honra. Ele ofende a integridade física da pessoa. Então, existem bens que são protegidos pelo Estado. E quando o crime ofende mais de um bem jurídico, eu tenho um crime pluriofensivo. Crime pluriofensivo. Muito bem. Agora chegamos no crime simples. Eu queria agora chamar a atenção. Vamos começar a falar de um assunto importantíssimo. Por quê? Porque eu tenho o crime simples, né? Que é aquele que é o tipo básico do crime, tipo fundamental, que contém os elementos mínimos e determina o seu conteúdo subjetivo em qualquer circunstância que aumente ou diminua, sem que aumente ou diminua a sua agravante, né? Então, tipo básico, né? Eu vou dar o exemplo aqui para vocês entenderem. Eu tenho aqui o homicídio, que é o artigo 121. Caput. O caput que vocês ouvem falar significa sempre cabeça. Cabeça. O artigo 121, ele diz pena, reclusão de 6 a 20 anos. Muito bem. Os crimes que estão previstos no caput dos artigos, eles são os tipos simples. E eles trazem a penalidade básica daquele crime, sem aumentar e sem diminuir absolutamente nada, tá? Diferente dos crimes qualificados, que são aqueles em que a lei acrescenta ao tipo básico circunstância que agrava a sua natureza, elevando os limites da pena. E aqui eu queria citar o artigo, vamos para cá, o artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4 do CP. Esse aqui é o homicídio previsto no parágrafo 2º, que trata do recurso que tornou impossível aquele que foi praticado por paga, promessa de recompensa ou outro recurso
que tornou impossível a defesa do ofendido. Gente, preste atenção. O tipo simples vem no caput e normalmente o tipo qualificado vem num parágrafo posterior ao caput. Mas, para que eu tecnicamente saiba que o homicídio, mediante paga ou promessa de recompensa, o recurso que tornou impossível a defesa do ofendido, seja realmente qualificado, eu preciso saber o seguinte, ó. Eu preciso ver a pena. A pena de reclusão aqui, gente, é de 12 a 30 anos. Repare que houve um aumento da pena máxima, que era 6, passou a ser 12, e houve um aumento da pena mínima, que era 6 e passou a ser 12, e houve um aumento da pena máxima, que era 20 e passou a ser 30. Então, tecnicamente falando, um crime é qualificado quando, além da circunstância que agrava a sua natureza, que ali eu tenho o tipo básico, matar alguém, não tem nem para mais nem para menos. Aqui eu digo não, matar alguém por paga, o cara pagou para matar. O grau de reprovabilidade aumenta. Promessa de recompensa, outro recurso que tornou impossível a defesa do ofendido e atirou pelas costas, por exemplo. Veja que isso aí é uma qualificadora do homicídio, torna o homicídio mais grave, portanto a pena é mais grave. Mas para que haja um homicídio qualificado tecnicamente, eu tenho que ter um aumento da pena mínima e um aumento da pena máxima. Vamos dar um outro exemplo. O furto, posso apagar aqui? O mandante recebe a mesma pena? Não se atreva. O mandante deve responder por uma pena maior do que quem executou. Em tese, o mandante tem que pegar uma pena maior. Eu vou aproveitar aqui e vou dizer o seguinte, ó, não dá tempo pra gente perder aqui apagando. Então, 155, caput, é o furto simples, certo? O furto, subtrair coisa alheia móvel. A pena aqui é 1 a 4 anos e multa. Mas eu tenho um furto qualificado no parágrafo 4º, que a pena vai de 2 a 8 anos e multa. Reparem que houve um aumento da pena mínima de 1 para 2 e houve um aumento da pena máxima de 4 para 8. Quando do caput para o parágrafo houve um aumento da pena mínima e da pena máxima, eu tive um furto qualificado. Entenderam o que é crime qualificado? Muito bem, mas não é só. Antes de falar do privilegiado, eu queria explicar uma coisa para vocês. Gente, muito cuidado. Por quê? O próprio Código e a doutrina erram quando falam que determinados crimes são qualificados, quando na verdade eles não são. O qualificado que o Código usa é o qualificado, na verdade, qualquer crime que haja um aumento de pena, eles chamam de qualificado. Então, por exemplo, eu tenho um homicídio praticado mediante quando a pessoa está, e a gente vai já falar sobre isso. Não quero falar do homicídio. Vamos dar um exemplo do crime previsto no artigo 131A. Se você pegar o 131A do Código Penal, vocês estão aí com o Código Penal? Vamos dar uma olhadinha aqui no 131A. Ude, você, por favor, achou aí?
Me dê aqui, por gentileza. Nosso assistente de palco aqui. Vamos lá. Só que o teu está, lamento informar. Será que está? Desculpa, é o 312, 311. Eu que dei errado aqui para o Wood. Mas vamos voltar aqui, porque a nossa aula é ao vivo, então não tem corte. Vamos mostrar.